Bom dia, são todos muito bem-vindos e é um privilégio podermos estar juntos neste último domingo de 2019 e juntos refletirmos na palavra de Deus, nos revermos, louvarmos ao Senhor. É um privilégio. E nós vimos e temos visto, especialmente nesta época de Natal, que a Bíblia mostra vários profetas que anteciparam a vinda de Jesus a este mundo, usando diferentes métodos e estilos de pregação. Cada um anunciava a chegada do Messias prometido e esperado. Então, são vários os profetas do Antigo Testamento que apontaram, então, para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus Cristo. Mas nenhum deles foi tão misterioso quanto a figura de João Batista, que, na verdade, foi o último precursor do Filho de Deus. O próprio Jesus chegou a fazer algumas afirmações até enigmáticas a respeito dele. Jesus disse assim: "Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele." Isso está lá em Lucas, capítulo 7. Então, hoje, nós vamos fazer algo muito simples. Vamos refletir um pouco sobre a vida de João Batista. Vamos olhar o que a Bíblia diz sobre João Batista e tentar aprender e aplicar nas nossas vidas alguns princípios que nós podemos verificar na sua prática, na sua vida, como o último precursor do Filho de Deus. Então vamos orar nesse sentido e depois vamos olhar o que a palavra nos ensina nesta manhã a respeito de João Batista e aquilo que Deus quer, em especial, tocar o nosso coração com esta palavra e com este exemplo. Senhor, acalma o nosso coração, aquieta a nossa mente e prende a nossa atenção na Tua palavra e aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós nesta manhã. Obrigado porque temos o privilégio de juntos refletirmos e meditarmos na palavra do Senhor. E que pela ação do Teu Espírito esta palavra possa tocar e fazer diferença nas nossas vidas. Então, por favor, Espírito Santo, clamamos pela Tua assistência neste momento também. E somos gratos, no nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 1 e vamos manter as nossas Bíblias abertas. Vamos olhar para alguns textos que falam sobre João Batista. Vamos começar então com o anúncio do nascimento dele a seu pai. Então, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Vamos ler primeiramente do 5 ao 25 e depois vamos olhar
a sequência. Então diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras e se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, está aqui a promessa do nascimento do João, que viria a ser João o Batista, por causa da atividade que ele fazia, então foi acrescentado o Batista. E está aqui um sacerdote mudo, que não acreditou na mensagem que o anjo Gabriel lhe trouxe. E essa situação, 5 meses de gravidez, Isabel, sem sair de casa. Se nós continuarmos a leitura em Lucas capítulo 1, aí esse mesmo anjo, Gabriel, vai ter com Maria. E vai falar então que ela ficará grávida de Jesus, o Salvador. Certo? Então Gabriel fala aqui com Zacarias, depois de alguns meses ele vai e fala com Maria, e depois, em sonho, um anjo aparece a José e também fala com José sobre o estado, sobre a situação de Maria. Então, Maria então recebe aquela mensagem, está disponível para ficar grávida de uma forma sobrenatural, vai ter com Isabel, passa 3 meses com Isabel, numa outra cidade, e quando Isabel, que já estava grávida de mais ou menos 5 meses, recebe Maria,
o bebê que está no seu ventre se agita, segundo ela, fica muito alegre em saber que Maria está ali com o Salvador no seu ventre. Devo dizer que Isabel e Maria eram parentes, talvez até primas, tinham algum relacionamento de parentesco, por isso que Maria ficou bastante agitada, bastante emocionada com o que o anjo lhe prometera, que ela foi ter com a sua prima, ficou lá 3 meses. Então, quando ela voltou para sua casa, já estava na altura de João Batista nascer, praticamente na altura de nascer. Mas Isabel ainda faz um cântico para Maria, e está em Lucas capítulo 1 também, nós não vamos ler. Depois Maria, toda emocionada e contente, também apresenta um cântico, que é o Magnificat de Maria, onde ela engrandece o seu Senhor, o seu Salvador, que já está no seu ventre. Bom, depois, se continuarmos ainda em Lucas 1, depois de tudo isso, lá a partir do versículo 57 até o final, consta o nascimento e a infância de João Batista, certo? Aí Zacarias volta a falar quando o nome é dado ao bebê, o nome é dado de João, ele tem que escrever o nome para confirmar que nome ele queria, ele ainda não falava, mas a partir desse momento ele volta a falar e também faz um cântico, faz uma canção que está lá nesse trecho de Lucas 1, 57 a 80, que é chamado de Benedictus, em que ele faz uma profecia a respeito de João Batista. Então, o profeta que estava mudo voltou a falar, e no último versículo de Lucas, capítulo 1, deixa eu achar aqui. No último versículo, diz assim, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, para falar de João Batista, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, tá aí, a infância tanto de Jesus como de João Batista, nós não temos muitas informações, eram praticamente primos. João Batista nasceu 5, 6 meses antes de Jesus, foi para o deserto e Jesus cresceu ali na região de Nazaré. Então é isso o que havia acontecido. Dizem que por causa das profecias, que João Batista poderia ter sido um nazireu ou mesmo integrado aquele grupo dos essênios, por isso que ele tinha alguns hábitos um pouco diferentes, mas isso são especulações. Ele, de fato, ficou no deserto durante todo esse tempo. Mas, sem dúvida, também nasceu Jesus em seguida, e o nascimento de Jesus nós temos falado nesta época de Natal bastante sobre isso. O tempo passa, como eles crescem, não temos muitas informações, como eu já disse, e de repente João Batista, já adulto, com 30 anos, que era quando se começava o ministério naquela época, ele reaparece, então. Reaparece e fala qual é a sua mensagem e aponta para Cristo. E é interessante notar que o povo já estava sem profetas, pelo menos do que a Bíblia diz, já estava sem profetas há muito tempo, e João Batista então surge com uma palavra para o povo, anunciando então que o Messias de fato chegou. Então, Lucas capítulo 3, podemos abrir. Mudanças aconteceram
nos governantes, etc. João Batista, 30 anos, agora. Então, Lucas 3, de 1 a 15, e depois de 15 a 18, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam os sumos sacerdotes. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele, João Batista, respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Então aqui, esse texto nós já usamos em outra altura, mas aqui cabe, acho que uma reflexão, uma aplicação pessoal, de olharmos um pouco para aquilo que precisa ser mudado na nossa vida e ter uma atitude de arrependimento. Que João Batista estava dizendo o seguinte: olha, vem um novo rei, um novo reino. Vocês precisam mudar a forma de ser, de pensar, de ser e de estar na vida. A vida é diferente. Isso é arrependimento. Mudem, adaptem-se ao novo rei, ao Messias que está a vir. Arrependam-se. Voltem-se para Deus e adaptem-se aos seus valores, aos seus padrões, aos seus critérios, à sua palavra. Então é isso que João Batista estava a pregar, e essa mensagem serve para nós hoje. Em que áreas da nossa vida estamos longe, distantes dos padrões do reino e do rei a que servimos, em quem confiamos. O que precisa ser mudado na nossa vida. E se olharmos um pouquinho para trás desse ano, onde foi que eu mais falhei? E todos nós, com certeza, vamos identificar muitas coisas que precisam ser ajustadas e modificadas, seja no casamento, nos relacionamentos, seja nos negócios, seja como tratamos o dinheiro, como lidamos com o dinheiro, enfim, de várias maneiras, várias formas, como lidamos com a sexualidade, etc. E é interessante a humildade das pessoas que chegaram arrependidas para serem batizadas. O que devemos fazer? O que devemos fazer? E ele deu uma resposta para cada um na sua respectiva área. Olha, não roubem, tratem bem as pessoas, ajudem quem precisa, quem tem 2 túnicas ou quem tem comida, reparta com quem não tem. Ou seja, esses são os valores do reino. Esse é o ajuste que precisamos fazer na nossa vida. Quem trata mal a esposa passa a tratar bem. Quem trata mal dos filhos passa a tratar bem. Quem não respeita os pais passa a respeitar. É assim. E certamente essa pergunta pode nos trazer
várias situações em que precisamos ajustar a nossa vida. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Então, e a minha oração é que o Espírito Santo mostre a mim e a todos nós o que é necessário fazermos, na dependência e no poder do Espírito Santo, claro, não no nosso próprio esforço, para ajustarmos a nossa vida ao nosso reino, a esse reino que tem valores diferentes. Essa é uma primeira aplicação que nós vemos do texto ou do exemplo da vida de João Batista. Agora, se continuarmos a ler aqui, ainda em Lucas 3, 15 a 18, o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. As boas novas é a chegada do Messias, a chegada do batismo, do Messias. Bom, Jesus vem, se apresenta, o próprio João Batista é quem batiza Jesus, apesar dele afirmar que ele que tinha que ser batizado por Jesus, mas Jesus quis cumprir todo o cerimonial, então Jesus foi batizado por João Batista. E em seguida, agora em João, capítulo 1, João Batista claramente declara que Jesus é o Messias. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim o homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha, vejam bem aqui, já existia antes de mim. Quem nasceu primeiro foi João Batista. Mas ele afirma que Jesus já existia antes dele. Ele reconhece a eternidade e a deidade, a divindade de Jesus Cristo. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, João Batista claramente diz que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador. E Jesus e João Batista, então, continua a preparar o caminho, a entrada, continua a apresentar a Jesus Cristo ao povo como o seu último precursor. E interessante notar também em João capítulo 1 que os primeiros discípulos de Jesus Cristo foram ex-discípulos de João Batista. Quando João Batista fala que eis o Cordeiro de Deus, alguns, pelo menos 2 dos seus discípulos, vão ter com Jesus e começam a segui-lo. Um deles é André, que depois chama o seu irmão Pedro para seguir Jesus. Então, de fato, João Batista está dando o pontapé de partida inicial no ministério de Jesus Cristo. Ele batiza Jesus, ele apresenta Jesus, ele diz que alguém virá, ele, até 2 dos seus discípulos, neste caso, né, relatados, passam a ser discípulos de Jesus. Então, João Batista está fazendo o trabalho que foi profetizado lá atrás por Isaías, de preparar o caminho
do Senhor. E depois, em João 3, 22 a 30, nós lemos assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, João Batista, né? Por isso que ele é batista, porque estava a batizar em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. O texto diz: isso se deu antes de João ser preso. João foi preso por Herodes, porque ele apontou o pecado de adultério de Herodes, e lá em Mateus capítulo 14, lemos que ele foi decapitado. Os detalhes estão lá no texto, não vou ler agora. Mas isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então vejam bem, começa a surgir aqui uma espécie de disputa e de competição, pelo menos para essas pessoas, né? Os discípulos de João Batista falam assim: olha, Jesus está a batizar muita gente, o pessoal está indo para ele. Então, como é que fica isso? Então, a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa afirmação é uma afirmação poderosíssima de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E ele fala isso com alegria. Com alegria. Ele não entra no jogo de comparação, de competição. Ele compreende que Deus dá a cada um aquilo que Deus deu a cada um. E isso serve para todos nós, né? Isso serve para todos nós. Que uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. O que Deus deu para cada um é aquilo que cabe, que compete a cada um. Não adianta ficarmos a comparar, a competir, a achar melhor ou pior, vai roubar os discípulos. Não, nada disso. O João aqui nos ensina claramente isso, que é tudo para Cristo, é tudo para Ele. Nós não fazemos discípulos para nós, os discípulos são de Cristo. E João tinha essa compreensão muito clara, e essa afirmação resume isso: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E se Cristo cresce, eu diminuo, eu fico contente. E enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. Que Cristo seja reconhecido e seja exaltado. E talvez nós possamos perguntar: onde é que eu tenho ocupado o lugar de Cristo? Onde é que eu tenho ocupado o lugar de Cristo? Onde é que eu cresço e Cristo se apaga ou diminui? Não, onde é que eu cresço e Cristo está ofuscado? Onde é que eu quero aparecer mais? E talvez uma sugestão de oração para 2020 é exatamente isso: que Cristo cresça e que eu diminua. Obrigado. Desculpa. Algo interessantíssimo também de ver é que João Batista sempre apontou para Cristo. Sempre apontou para Cristo. Ele nunca se desviou desse propósito.
Ele foi um profeta que cumpriu exatamente isso. Preparou o caminho e apontou para Cristo. Sim. E isso também nos diz respeito. A nossa vida, será que tudo aponta para Cristo? Apontamos para Cristo? Apontamos para as pessoas aí de fora? Indicamos, preparamos o caminho para Cristo? João Batista fez isso. E acho que ele é um exemplo para nós. Nossa vida tem que apontar para Cristo sempre. Nossa conduta, nossa postura, nosso casamento, nossos relacionamentos, nossas palavras, nossa ética tem que apontar para Cristo. Tem que apontar para Cristo. O João Batista nos chama para isso, para apontarmos para Cristo. Ainda que não sejamos dignos de desatar os laços das suas sandálias, isso mostra o nosso lugar e a nossa humildade, como mostrou João Batista, mas a nossa vida tem que apontar para Cristo. Que em 2020, Cristo cresça e eu diminua. Se ele crescer lá na minha casa, meu relacionamento conjugal vai ser melhor. O relacionamento familiar vai ser melhor. Se eu deixar que ele cresça na minha vida profissional, a minha forma de lidar com as coisas vai ser melhor. A forma de lidar com o dinheiro, de lidar com os colegas de trabalho, sejam superiores ou subalternos, vai ser diferente. Se Cristo crescer, sem dúvida, a minha vida vai ser diferente. Vai ser mais parecida com Ele e não comigo próprio. Então, acho que nós poderíamos ter um período de reflexão sobre isso. Que áreas Cristo precisa crescer? Claro, em todas, mas que áreas isso é mais evidente? Que Cristo precisa crescer para que eu diminua, para que eu apareça menos, para que eu faça menos asneiras, para que eu peque menos. Vamos ter um momento de reflexão. Sobre o que aprendemos de João Batista. Pai, agradeço pelo testemunho de João Batista registrado na tua palavra. Tal como ele, que eu esteja sempre a apontar Cristo às pessoas à minha volta. Desejo de coração que em 2020 a minha satisfação possa ser completa, na medida em que eu submeto toda a minha vida a Cristo, a quem eu não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Que ele cresça, que eu diminua continuamente. Que aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, encha e conduza o meu ser. Que a minha paixão por Jesus cresça.
que meu amor por qualquer outro ídolo que mexe com o meu coração diminua. Que a minha fé nas promessas divinas cresça. E que a minha autoconfiança e a minha autossuficiência diminua. Minha fé e dependência na provisão e no cuidado de Deus cresçam. E que o medo do futuro e a minha confiança no dinheiro diminuam. Que a realidade da ressurreição e da eternidade cresçam na minha alma. E que o temor da morte diminua. Que Cristo cresça. E que eu diminua até o ponto de eu poder também afirmar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que assim seja. E como é o pastor? Bom, essa época do ano, a gente pode perceber uma pedagogia de Deus muito discreta, inserida no cotidiano da nossa vida, e que nos ensina muito. Por exemplo, nós estamos terminando o ano. Dia 31 é o último dia do ano. Dia 1º começa um novo ano. Há uma pedagogia aí que nos ensina a abrir mão do velho, abrir mão daquilo que a gente não pode guardar e encarar um novo. Uma pedagogia de recomeços. Também esses dias a gente teve umas tempestades aqui em Portugal, muito fortes. Mas passaram. O dia se fez claro e houve bonança. Também aí há uma pedagogia de Deus nos ensinando sobre o alívio. Muitos de nós receberam queridos de longe no Natal. E esse abraço que a gente deu de reencontro e que aqueceu a nossa alma, também tem uma pedagogia de Deus, do reencontro. Mas também a gente pode pensar que nós estamos em pleno inverno agora, mas daqui a alguns meses vem a primavera, tudo se renova, tudo vai se fazer florido e ensolarado. Então, tudo isso nos ensina sobre a esperança. Então, eu queria abençoar vocês com esperanças nesse momento, porque esses eventos do Ano Novo, do reencontro, das estações, do amanhecer depois de uma noite de tempestade, apontam e são como ensaios para um grande e definitivo recomeço, para um grande e definitivo amanhecer, para uma grande e definitiva bonança, para uma grande e definitivo reencontro. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, que nós possamos instrumentar, através dessas discretas pedagogias de Deus, esse sentido da esperança e da renovação em todas as coisas. Então, eu quero abençoar vocês nessa manhã com a bênção do recomeço, da renovação, do reencontro, do despertar. Eu quero abençoar vocês com a esperança eterna de vida que nós temos diante de nós. Porque ele vive, nós podemos criar amanhã. E porque ele ressuscitou, nós sabemos que o mal, a morte, o pecado, a doença, tudo isso já estão vencidos. Então, nós possamos começar esse ano novo com a esperança da renovação de todas as coisas. E assim, que a fé, a esperança e o amor guardem os nossos corações nesse próximo ano. Assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Você sabe cantar para aquele vídeo? Vamos cantar uma música. Vamos ter que pedir ali ao Elmar. Olá. Puxa aí o Porque Ele Vive. Fazemos a capela, se calhar.